Olá, crianças, bom dia! Estamos de volta para mais uma videoaula. E hoje, na nossa aula de ensino religioso, nós vamos estudar a lição 9, O Rei Pecou. Eu convido você e sua família a abrirem a Bíblia, que pode ser virtual, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, para acompanhar conosco essa história. O reino de Davi ficava cada vez mais forte. O Senhor o abençoou e com o seu exército ele conquistou muitas cidades. Certo dia, naquela época em que todos os reis saíram para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio e não ir à batalha. E enquanto estava lá no palácio, Davi olhou e viu uma mulher tomando banho. Essa mulher se chamava Batseba. Ela tinha um marido. Ela não era esposa de Davi, então Davi não deveria ter ficado olhando para ela. Davi olhou e depois mandou chamá-la para ela ir para o palácio e ficar com ele como se fosse a sua esposa. E isso não foi bom. Depois de um tempo, Batseba estava esperando um bebê e todos saberiam que o bebê que ela estava esperando não era do seu marido, pois o seu marido estava na guerra. O marido de Batseba se chamava Urias. Quando ele voltou da guerra, o rei Davi mandou que ele fosse para sua casa para ficar com sua esposa, para ele pensar que o bebê que Batseba estava esperando era dele. Só que Urias não foi. Urias continuou no palácio e depois retornou para a guerra. Então, o rei Davi armou uma cilada para Urias, porque o rei Davi não queria que ninguém soubesse que ele era o pai do bebê de Batseba. Sabe o que foi que ele fez, crianças? Ele escreveu uma carta para o comandante do exército e nessa carta vinha dizendo que Urias deveria ficar na frente da batalha. Isso aconteceu e Urias morreu. Que coisa triste! Depois que Urias morreu, Davi levou Batseba para o palácio e se casou com ela, como se nada tivesse acontecido. Eles fizeram tudo escondidos, mas de Deus ninguém se esconde. Eles fizeram isso escondidos das pessoas e não de Deus. Então, Deus mandou o profeta Natã contar uma história a Davi. A história era de dois homens, um rico e um pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas e vacas, e certo dia ele recebeu uma visita. Para alimentar essa visita, ele roubou a ovelha do homem pobre. O homem pobre tinha apenas uma ovelhinha e ele cuidava dessa ovelha com muito carinho. Alimentava, dava água para sua ovelha. E o homem rico, ao invés de pegar das suas muitas ovelhas, não, roubou a ovelha do pobre. Quando Davi ouviu essa história, Davi ficou muito chateado. Ele disse que esse homem deveria morrer e deveria também pagar 4 vezes mais para o homem pobre. Natã olhou para o rei Davi e disse que o homem que roubou a ovelha era o próprio Davi. E Davi não tinha roubado ovelhas, só que Davi tinha roubado a mulher de um homem. Então Davi compreendeu que Deus usou essa história para falar para ele. Então Davi se arrependeu, mas ele sofreu as consequências do seu pecado. O bebê que Batseba estava esperando, que era de Davi, morreu depois de alguns dias que ele tinha nascido. E Davi sofreu muito com a morte do seu filho. Pois é, crianças, o Senhor amava Davi, porém não gostou do que Davi fez. O Senhor perdoou Davi, mas a consequência do pecado foi muito sofrimento. Deus, ele perdoa porque ele é um pai amoroso e bondoso, mas todos pagamos a consequência do nosso pecado.
Por isso, devemos ficar longe do pecado. Não devemos pegar coisas escondidas, assistir programas proibidos, mentir, nem desobedecer para os nossos pais, responsáveis e nossos professores, porque essas coisas não agradam a Deus e nós vamos pagar a consequência do nosso pecado. E quando pecar, devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus, que Ele nos perdoará. Agora, nós vamos ler e repetir o versículo da lição. Eu vou ler e vocês irão repetir, mas como eu não estou ouvindo vocês, eu vou repetir como se fosse vocês. Vamos lá? Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados, e os abandona, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Agora eu quero convidar vocês para fazerem essa oração comigo. Eu vou ler pausadamente e vocês irão repetir. Querido Deus, obrigada por teu amor e teu cuidado nas nossas vidas. Nos ajude a não desobedecer a tua palavra. Abençoe as nossas famílias e os nossos amigos. Nos livra de todo mal e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, que vocês guardem essa lição no seu coração e que vocês aprendam a fugir do pecado. E se pecar, devem pedir perdão. Vocês irão realizar uma atividade relacionada a esse assunto que está na revista de vocês. Então, fiquem com Deus, tenham um bom dia e até a próxima aula.